Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje eu gostaria de falar sobre hierarquia urbana, os tamanhos da cidade, sua função e o seu papel na economia, tá bom? Então, peguem a sua apostila, peguem o caderno e me acompanhem em mais uma aula. Bom, pessoal, antes de começar, eu gostaria de dar uma notícia, né, um recadinho. Ontem, na hora que eu lancei a aula de educação financeira, algumas horas depois, teve uma reunião do Banco Central. O Banco Central é a instituição responsável pela emissão de cédulas da nosso papel moeda. E foi aprovado o lançamento de uma nova nota, a nota de R$ 200. Ela vai começar a ser impressa a partir de agosto e entra em circulação em setembro. Então, a partir de setembro, uma nova nota em circulação, a nota de R$ 200. Ainda não foi divulgado as características dela, né, seu design, mas a gente já sabe que o mascote vai ser o lobo-guará. Mas a gente não sabe ainda como que ela vai ser, qual vai ser a cor, enfim. Então, quando surgir novas notícias sobre a nova moeda, eu trago na aula de educação financeira. É só para vocês saberem o que está acontecendo. Beleza? Então agora, hierarquia urbana. Bom, pessoal, a gente falou na aula passada já das cidades especializadas, né? Cidades voltadas para o comércio, cidades voltadas para o turismo, cidades do agronegócio. Então, as cidades, elas se preocupam em se especializar em uma determinada área, seja da economia, ou do setor administrativo, enfim. Então, por exemplo, cidades administrativas são aquelas que servem para abrigar instituições públicas. A cidade de Brasília, capital do Brasil, foi fundada lá em 1960 com a ideia de ser a capital do Brasil. Não existia nada lá, era uma parte do cerrado, do bioma nativo, e a ideia é levar a capital do Brasil para o interior, para o coração do Brasil. Então tinha toda uma ideia de integração nacional que a gente vai ver nos capítulos futuros, tá? Mas Brasília foi fundada para ser é, a capital brasileira. Então lá abriga é, todas as instâncias máximas que nós temos, então Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, ou seja, as principais instâncias, os principais órgãos do Estado brasileiro estão localizadas na cidade de Brasília, uma cidade administrativa. Do mesmo modo que tem o Washington nos Estados Unidos, só que o Washington é um pouco mais velho. Tá? O Washington é uma cidade, ela não tem grandes prédios, inclusive por leis de segurança, e é uma cidade voltada na administração dos Estados Unidos. Então lá tem o Capitólio, tem o Congresso dos Estados Unidos, tem a Casa Branca, enfim, cidades administrativas, tá? No Brasil, sobretudo no Brasil, os estados, as capitais dos estados, elas têm tanto a sua importância econômica quanto a sua importância administrativa. Então, Curitiba, aqui no Paraná, é tanto sede do governo do Paraná, quanto sede de algumas indústrias importantes aqui da região. Tá? Lá nos Estados Unidos, não é tanto assim. Tá? Tanto quando a gente fala em Flórida, as pessoas pensam que Miami é a capital da Flórida. Não, Miami é a principal cidade, a cidade com maior economia, é, tem lá os parques da Disney e tudo mais, mas não é a capital da Flórida, é Tallahassee. Então lá nos Estados Unidos, normalmente as capitais dos estados, elas têm esse perfil de cidades administrativas também. E normalmente as maiores cidades e as cidades mais importantes, as cidades mais ativas, são outras. Beleza? Então, continuando aqui. Falamos também das cidades industriais, cidades do setor secundário da economia, setor de transformação da matéria-prima. Então, são as cidades responsáveis pela fabricação de automóveis, motos, caminhões, veículos de modo geral, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. E eu citei para vocês, na aula passada, alguns exemplos. Então, o ABC Paulista. Lembrando o que é ABC? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Foi o maior polo industrial do Brasil durante muito tempo. Então, todos os carros nacionais que as pessoas compravam, até praticamente os anos 2000, eram feitas ali naquela região do ABC Paulista, bem próximo de São Paulo. Próximo ao Porto de Santos também a gente vai ver isso logo mais. Temos também
A Zona Franca de Manaus, uma área bastante importante para o desenvolvimento para a fabricação de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, são fabricadas lá na Amazônia, tá bom? E agora, um novo tipo de cidade que a gente vai ver, cidades portuárias, tá, pessoal? Primeiro, o que é um porto? Um porto é um terminal marítimo. Aliás, ele pode ser tanto marítimo, quando está no mar, mas ele pode ser fluvial, quando ele está em algum rio, tá bom? Cidades portuárias, elas, todas as suas atividades, elas giram em torno do porto principal. E esse porto é por onde sai muito da produção brasileira. Por exemplo, produção de commodity, soja, minério de ferro, sai todas via porto, via marítimo e também a entrada de muitos produtos. Então, diariamente nos portos brasileiros são movimentados toneladas e toneladas de mercadoria que saem do Brasil e que chegam. Tá? Então, a gente tem os principais portos aqui do Brasil, Paranaguá, aqui no Paraná, um grande exportador de grãos. Tá? Tem o Porto de Santos, em São Paulo. Tem o Porto de Vitória, no Espírito Santo. Temos portos em Salvador também, extremamente importante. E eu citei aqui Belém do Pará, que ele é uma área de integração de toda a bacia hidrográfica do Amazonas. Lembra da bacia hidrográfica? O que que é? Então, o Rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, vai passando, vai cortando o norte brasileiro, passa por Manaus. Inclusive, Manaus é uma cidade também, além do seu polo industrial, a gente pode chamar ela de cidade portuária, porque o transporte na região norte é muito feito por esses barcos, pelos catamarãs. Então, é muito comum a pessoa sair de Manaus e ir até Belém de barco, porque é muito mais rápido do que você ir de carro, por exemplo. Não é mais rápido que de avião, mas por conta dos custos. É muito comum as pessoas fazerem esse trajeto de barco. E também Corumbá, no Mato Grosso, ali na divisa com a Bolívia. Tem também ali vários terminais portuários, porque logo após ali abaixo nós temos a bacia do Rio Paraguai. Lembra que a gente estudou bacia hidrográfica? Rio Paraguai, muito utilizada para exportação de soja do lado paraguaio. Então, o Paraguai, como não tem nenhuma saída para o mar, ele utiliza o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio da Prata para escoar a sua carga. Beleza? Então, cidades portuárias são cidades que têm a principal atividade econômica em torno dos seus portos, ou seja, saída e entrada de mercadorias, tá bom? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um porto, mas eu acho que Santos muitas pessoas já foram, porque lá tem o Guarujá, uma praia bem famosa. Paranaguá, as praias de Paranaguá não são muito frequentadas, então a gente não costuma ir muito para Paranaguá, mas ali em Florianópolis também tem regiões portuárias, São Francisco do Sul e Santa Catarina. Eu estou mencionando apenas os principais portos, tá? Mas em todo o litoral brasileiro você encontra esses portos, ok? Vamos lá então. E cidades turísticas, eu até mencionei na aula passada também. Aí nós temos novamente a foto de Gramado, cidade lá no Rio Grande do Sul, que são cidades que atendem, elas existem em função do turismo. Então, quase todo mundo que trabalha nessas cidades trabalha no setor de hotelaria, que é de hotéis, trabalha em restaurantes, trabalha como guias turísticos, enfim, a cidade ela gira em torno do turismo. Mencionei aqui o caso de Gramado no Rio Grande do Sul, tem Canela, várias cidades históricas do Brasil. Lá, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos Ouro Preto, tem Tiradentes, tem Mariana. São cidades que elas giram em torno do turismo. Às vezes, na cidade tem assim, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Cidade pequena. Só que normalmente tem 40 mil, porque metade são turistas. Então, são cidades que realmente elas trabalham em torno do turismo. No nosso litoral, a gente tem bastante casos de cidades turísticas, inclusive durante as férias, no meio do ano e no final do ano, elas têm um boom, porque é alta temporada, ou seja, as pessoas pegam as férias e vão para essas cidades, né, para poder passar as suas férias. Bom, pessoal, agora falando de hierarquia urbana. O que é uma hierarquia? Hierarquia é
uma ordem, um sistema ordenado que a gente passa do maior para o menor. Então, por exemplo, nas Forças Armadas tem lá as hierarquias, né? O soldado, o cabo, o tenente, o coronel, enfim. Na nossa vida a gente tem também a hierarquia, né? Tem o professor, tem a pedagoga, tem a diretora. Na casa de vocês tem vocês, os seus pais, enfim. Isso é uma hierarquia, tá bom? Ah, e a gente tem essa hierarquia nas cidades e leva em consideração vários fatores, por exemplo, o tamanho da cidade, importância da economia, a importância dessa cidade para o seu entorno, seu, a sua população, quais as áreas de interesse dessa cidade. Tudo isso a gente leva em consideração na hora de estabelecer essa hierarquia urbana, tá bom? E nós dividimos a hierarquia urbana nas seguintes classes. Primeiro, metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais e subregionais e centros locais, tá bom? E depois aí nós temos vila também, povoados, enfim, mas vamos nos deter apenas nessas cinco definições aqui, beleza? Então, vamos começar com uma metrópole, tá? O que é uma metrópole, gente? Metrópole são áreas conurbadas que concentram atividades econômicas e industriais em torno de uma só cidade, tá bom? Eu estou usando o exemplo aqui de Maringá, só que Maringá não é uma metrópole, tá, gente? Maringá não é metrópole. Mas Maringá tem um exemplo muito bom de conurbação urbana. Professor, que palavra difícil é essa? O que significa? Gente, conurbação urbana é quando você tem a unificação da malha urbana de duas ou mais cidades. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês saem de Maringá e passam por Sarandi, dá para saber certinho onde acaba um e começa outro? Na verdade, tem uma placa lá. Tchau, você saiu de Maringá, você entrou em Sarandi. Mas não muda quase nada. Em algumas áreas ali do contorno norte, a diferença entre Sarandi e Maringá é uma rua. Você atravessou a rua, você vai estar em Sarandi. Você voltou, você vai estar em Maringá. Então, isso é a malha urbana. Quando você tem cidades que você tem essa proximidade da área urbana, você tá em uma cidade conurbada. Então, Maringá e Sarandi é um exemplo perfeito para isso. Várias áreas de Maringá e Sarandi é uma rua que separa um lugar do outro, separa Maringá de Sarandi. Até um tempo atrás, uns 2, 3 anos, com a construção do contorno norte mesmo, teve uma pendência entre as prefeituras de Sarandi e Maringá, porque era uma área que ia ser loteada e ninguém sabia de quem pertencia, se pertencia a Maringá ou pertencia a Sarandi. Porque não havia direito ali naquele espaço uma definição correta onde começava um, onde terminava o outro, tá bom? E do outro lado, com o Paysandu, Maringá está caminhando para ter uma área conurbada com o Paysandu, mas ainda assim existe uma certa distância. Você vê que começa uma área mais industrial, começa a ter outros tipos de construção, indústrias, para daí você chegar em Paysandu. Então você acaba vendo as mudanças que vai acontecendo. Maringá Sarandi não. Sobretudo ali no interior, fora do eixo da Colombo, você vê que a diferença é uma rua de uma cidade para outra. Então isso nós chamamos de conurbação urbana. E uma metrópole, pessoal, é uma cidade, uma conurbação imensa, bem maior do que essa Paysandu, Maringá, Sarandi, envolvendo várias cidades e que nesse ponto, nessa cidade, em uma cidade específica, se concentra as atividades industriais e econômicas. Tá? E agora a gente vai partir para alguns exemplos. Tá? Então vamos começar com as metrópoles globais. Metrópoles globais são áreas, são cidades com influência tanto nacional, ou seja, em todo o Brasil, quanto internacional. Então, são cidades extremamente importantes, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Nessas cidades, a gente tem sede dos principais bancos, hospitais, empresas de tecnologia, indústrias, hubs de aeroporto. O que é hub de aeroporto, pessoal? Nem sempre, quando você quer ir para algum lugar, você consegue um voo direto. Às vezes você tem que fazer escalas. E tem cidades que são pontos de escala. Então, por exemplo, São Paulo é um ponto de escala dentro do Brasil, em alguns lugares da América Latina. Rio de Janeiro, a mesma coisa.
Aí você vai ter Atlanta, nos Estados Unidos, que é o maior hub do mundo. é, Dubai, no Emirados Árabes, que é outro hub. Todo mundo que voa de Emirates e tem que passar por Dubai, porque é o hub dessa empresa. Então, são cidades muito importantes no âmbito internacional, não apenas no âmbito nacional. Por quê? Imagine um investidor que vai sair lá dos Estados Unidos para investir no negócio aqui no Brasil. Aí ele vai chegar por São Paulo, aí ele vai ter que se deslocar lá para o Mato Grosso? Não, vai fazer tudo em São Paulo. Então, São Paulo é um exemplo de metrópole global. No Brasil, a gente tem tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, tá? Que são duas cidades nessa importância aí de âmbito global. Se a gente pensar em cidades fora do Brasil, nós temos quais? Nova York, temos Tóquio, temos Londres, temos Paris, ou seja, cidades com importância a nível global, a nível mundial. Beleza? Aí agora vamos descer um pouquinho, nós vamos para as metrópoles nacionais. São cidades, também são conurbações urbanas, mas agora de importância a nível nacional. São cidades muito importantes para o Brasil. Tá? Não estou dizendo que não tem importância internacional, longe disso, tá, pessoal? Mas elas exercem toda uma área de influência na determinada região onde ela está localizada. Tá? Então, nessas cidades, a gente consegue encontrar, por exemplo, oferta de serviços e atividades especializadas. Tá? É, Tem alguns casos de, por exemplo, uma pessoa doente que precisa de um hospital específico, um tratamento específico. E ele tem que ir para uma cidade maior porque essa não tem. Então, por exemplo, metrópoles nacionais é um exemplo disso. Nós temos no Brasil Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma cidade extremamente importante. Temos Salvador, na Bahia. Temos Fortaleza, no Ceará. Além de outras também, tá, pessoal? Lembrando, estou só exemplificando algumas. Então, essa foto que vocês estão vendo aí é da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Observem lá, inclusive, o relevo lá no fundo, tá? Minas Gerais tem um relevo bastante acidentado. E a foto anterior, acho que todo mundo percebeu, é a cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Agora vamos descer mais um pouquinho. De metrópoles nacionais, vamos para as metrópoles regionais, tá? Metrópoles regionais são formadas por algumas capitais e cidades médias que atendem uma determinada região, tá? Lembrando, pessoal, a gente fala às vezes de capital do estado e pensa que sempre capital vai ser uma cidade grande. Não. A cidade do Macapá, que é capital do Amapá, acho que é menor do que Maringá. Tá? Rio Branco, no Acre, tem capitais, Palmas, no Tocantins, são cidades pequenas. Tá? Então, no caso aqui, elas entrariam no caso de metrópoles regionais. Tá bom? Nós temos, por exemplo, a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, capital de Santa Catarina, não é? Cuiabá, no Mato Grosso, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São exemplos de metrópoles regionais também, que atendem a sua região próxima ali. Agora, pessoal, vamos descer mais um pouquinho para os centros regionais e sub-regionais, tá bom? Bom, pessoal, aqui nós temos o que? Cidades médias, então ali tem até meio milhão, um pouquinho a mais, 800 mil habitantes, que oferecem bens e serviços à população que mora nas cidades menores ao seu entorno. E Maringá é um exemplo de centro regional. Centro regional para quem? Para quem é de Sarandi, para quem é de Paysandu, para quem é de Marialva que precisa encontrar algum tipo de serviço especializado, tem que ir para onde? Tem que ir para Maringá. Então, por exemplo, um produtor rural que depende, que tem que comprar um equipamento agrícola, ele vai encontrar em Maringá. Então, ele vai ter que se dirigir para esse centro regional mais próximo. Então, nós temos, por exemplo, Maringá e Londrina, que são dois centros regionais bem próximos um do outro, Palmas, no Tocantins, Ribeirão Preto, em São Paulo, entre outros, beleza? E por fim, nós temos centros locais, tá, pessoal? Centros locais são cidades médias e pequenas que oferecem bens e serviços a cidades menores ainda, que estão ao seu entorno, e a áreas rurais.
Então, o exemplo que eu estou dando para vocês aqui é a cidade de Cascavel, aqui no Paraná também, tá? Cascavel fica ali no sudoeste do Paraná. E lá tem várias plantações, tem uma área que tem uma agricultura bastante forte e que depende da cidade de Cascavel para adquirir determinados maquinários agrícolas, implementos agrícolas, ou até mesmo o exemplo que eu dei mais tarde, às vezes um hospital especializado, uma loja especializada, você vai encontrar nessas cidades. Vamos pensar no seguinte, pessoal: uma empresa de tecnologia, ela vai se instalar num lugar onde não tem mão de obra qualificada? Não vai. O que eu quero dizer com mão de obra qualificada? Pessoas que estudam, que estudou na área, ou que estão estudando, que estão sendo formados nessa área. Então, a tendência é que as atividades econômicas elas se concentrem em determinados locais. Por isso que nós temos essa hierarquia urbana. Então, cidades que trabalham com tecnologia vão ter as empresas de tecnologia, as lojas de tecnologia, a mão de obra, o setor a demanda de trabalho em determinadas cidades. E a gente consegue ver através dessa hierarquia urbana. E é sempre, a gente pode tanto ir da menor cidade indo para as maiores, ou das maiores vindo para as menores. Sempre a cidade maior vai oferecer mais coisas. Então, por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, o que que você quer comer? Você quer comer comida chinesa, japonesa, tailandesa, comida do Líbano, comida árabe, comida do Chile, do Peru? Você vai encontrar. É uma cidade cosmopolita. Uma cidade cosmopolita é um lugar que tem gente do mundo todo. Tá? Lá você tem sede do Banco do Brasil, HSBC, Itaú, Bradesco, tem Nubank, que é bancos digitais, enfim, uma gama de empresas que só estão em São Paulo, porque lá é o centro econômico, o centro financeiro do Brasil, ok? Bom, pessoal, e por fim, nós temos então as regiões metropolitanas. Até agora nós falamos só das cidades, tá? Cidades isoladas, então. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Maringá, Londrina, enfim. Agora, o que são regiões metropolitanas? Como você tem o crescimento das cidades, você aumenta também a conurbação urbana. O que é a conurbação? A ligação da malha urbana de uma cidade com outra. E, eventualmente, isso também traz problemas urbanos. Então, é muito comum os problemas de Maringá. Perdão, passou uma moto aqui. É muito comum Maringá e Sarandi, por exemplo, compartilharem problemas. Então, o problema do transporte em Maringá ou em Sarandi vai afetar as duas cidades. Então, regiões metropolitanas são regiões teóricas que elas surgem em torno de uma cidade maior. E essa cidade maior, ela influencia toda a região em seu entorno. Então, nesse mapa aqui, nós temos a região metropolitana de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo aí, em verde, o município, melhor dizendo, o município é área urbana, área rural, mais reservas florestais, tá? Então, perceba aí que ele é bem grande. Aí, de um lado, nós temos o quê? Essa parte em azul claro região leste de São Paulo. Aí, pessoal, nós temos o que, por exemplo? O ABC Paulista, ali na região sul, São Caetano, Santo André, Diadema, São Bernardo, perdão, passando mais um carro aqui, tá bom? Mogi das Cruzes. Ao norte temos Guarulhos, que é o principal aeroporto de carga e de pessoas do Brasil. Ao norte, a gente tem outras regiões ali, outras cidades, né? Como Franco da Rocha. E ao sudoeste, tem ali Santana do Parnaíba, tem Itapevi, Osasco, e por fim, na região, sudoeste, temos ali Embu-Guaçu, Embu das Artes, Taboão da Serra, Cotia. Então, às vezes, vocês até ouviram falar o nome dessas cidades, por exemplo, Osasco, né, e pensar que é quase um bairro de São Paulo. Porque
Todo esse bloco aí, gente, está conurbado, tá? São Paulo, ela é gigante e ela se espalha para todos os lados. Então aqui nós temos a região metropolitana de São Paulo. E, por exemplo, é muito comum gente que mora em Cotia, que mora em São Bernardo do Campo, que mora em Mogi das Cruzes, trabalhar em São Paulo e demorar 2, 3 horas para chegar no seu emprego. Então, ou seja, são toda essa região ela vive em torno da cidade de São Paulo. Então, eventualmente, elas compartilham problemas em conjuntos, beleza? Vamos continuar aqui então. Então, uma região metropolitana é um conjunto de cidades com um centro principal. E esse centro, ele tem que atender, ele busca atender as cidades que estão ao seu entorno. E essas cidades que estão ao seu entorno são cidades pequenas e que dependem diretamente dessa cidade maior, tá? Outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, cidade de Curitiba. Encontrem aí Curitiba, estão vendo? Meio roxinho, lilás. Encontraram? Então, você consegue ver cidades ali próximas a Curitiba, Campo Largo, Araucária, São José dos Piais, onde está o aeroporto de Curitiba, enfim, Rio Branco do Sul, Lapa, enfim, esse grupo de cidades aí que formam a região metropolitana de Curitiba. Ou seja, toda essa região aí, ela acaba sendo dependente de Curitiba. E como eu falei, pessoas moram em Campo Largo, em Araucária e trabalham em Curitiba e demora 2, 3 horas para fazer o deslocamento do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Tá? Bom, e como essa região ela acaba ganhando características homogêneas, o que é homogêneo? Quando você lê uma receita lá, ó, misture a massa até ficar homogênea. Porque você colocou farinha, ovo, água, açúcar e óleo e misturou e virou uma coisa só. Então, como essa região que abriga várias cidades, ela acaba ganhando essa certa homogeneidade, ou seja, ela acaba se tornando parecida, ela passa a ter problemas conjuntos. Então, a ideia de uma região metropolitana é o quê? Quais são os problemas dessa região e de qual forma a gente pode resolver esse problema, tá? E por fim, vamos observar aqui a região metropolitana de Maringá, tá, pessoal? Então, observaram e conseguem encontrar Maringá bem no meio? Percebam também que a distribuição ela é bem característica. A principal cidade está sempre no meio. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro, está no litoral, não tem como estar no meio, mas você vê toda a área metropolitana em volta, né? Niterói, São Gonçalo, enfim. E aqui em Maringá, nós encontramos Maringá bem no meio, observem com atenção aí, e em volta as cidades que fazem parte dessa região metropolitana. Então, para vocês saberem aqui, são Maringá, Sarandi, Paysandu, Mandaguari, Ângulo, Iguaraçu, Mandaguaçu, Floresta, Doutor Camargo, Itambé, Astorga, Ivatuba, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, Cambira, Presidente Castelo Branco, Flórida, Santa Fé, Lobato, Munhoz de Melo, Floraí, Atalaia, São Jorge do Ivaí, Ourizona e Nova Esperança. Todas essas cidades aqui fazem parte então da região metropolitana de Maringá. Então é muito comum um intercâmbio entre essas cidades, pessoas que moram em uma e trabalham em outra, sobretudo Maringá, ou pessoas que dependem de Maringá para alguma coisa, para comprar alguns insumos para fazenda, ou que detêm um tipo de mercado e que Maringá é o centro de distribuição da mercadoria. Enfim, são cidades que dependem de Maringá. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.